हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। A Fidada está vendo que, mesmo agora, nesta terra ou no exterior, os filhos estão imersos no oceano de amor. सने के सागर में लौलीन है ये स्मृति दिवस। O Dia da Lembrança é especial por tornar todos os dias, todos os filhos poderosos. बनाने का दिवस आज का दिन। Hoje é o dia em que os filhos foram coroados pelo pai Brahma. बाप द्वारा ताजपोशी का दिन। ब्रह्मा बाप ने O pai Brahma põe a coroa da responsabilidade para o serviço do mundo. विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताज Os filhos, instrumento. स्वयं Ele mesmo se torna incógnito e dá aos filhos o tilak. निमित्त बनाने का Da consciência para torná-los instrumentos na forma corpórea. स्वयं समान Assim como ele deu aos filhos a coroa de luz na forma aviacte angélica. काश का ताज पहना है। स्वयं Ele mesmo se tornou Karavanhar, aquele que faz outros fazer. करनहार बच्चों को E faz os filhos Karanhar, aqueles que fazem o serviço. Por isso, esse dia é chamado Dia da Lembrança. इस दिवस को स्मृति दिवसो समृद्धि दिवस कहा जाता है। Ou seja, o Dia do Poder. आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाओ। Om
Shanti, Om Shanti. love for solitude, Amor and por practice solitude e concentration. prática de concentração. I, the soul, Eu, a am alma, the embodiment of sou uma knowledge, personificação de conhecimento. practice of yoga. Prática de yoga. I, the soul, Eu, a alma, emerge in the ocean of knowledge, emerjo no oceano de become the conhecimento. master sun E of me torno knowledge, master sol de and then conhecimento. spreading the light E of espalho knowledge a luz everywhere. do conhecimento por todos os My lugares. every thought, word, Cada pensamento meu, action palavra e is ações becoming está powerful. se tornando poderoso. The darkness of ignorance A escuridão da dissipates ignorância from está sendo within me. dissipada dentro de I mim. have become E an eu me tornei embodiment of uma knowledge. personificação de conhecimento. Thoughts. Did I stay beyond wasteful Pensamentos. Eu words fico além dos and pensamentos actions de today? desperdício, palavras e By ações paying hoje, attention to which prestando thoughts atenção a am I quais able to coisas remain free sou from capaz de waste? permanecer livre de Avyakta desperdício. signal. Sinais Avyakti. Concentration means Concentração remaining significa stable in sempre one ser elevated estável thought. em um pensamento From the elevado. seed of one thought, the E expansion na of the whole semente tree is de um immersed. pensamento, a expansão de The toda most a árvore concentrated é imersa. and all A types mente é a of upheaval concentração will e finish. todos os tipos On de the tumulto basis of vão terminar. concentration, Com base na you will be able to concentração, see você será capaz de everything ver as it tudo is. claramente como é. Those who remain stable Aqueles que in such permanecem a estáveis concentrated stage em tal estágio will be concentrado experienced to be as se they are. experimentarão They are. que eles são Everything will be onde quer que experienced eles estejam e tudo simply será as it is. experimentado Om como é. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bem-vindos ao Avyakt Bolivar. Bolivar. Hoje é dia 21, amor por solitude e prática de concentração. O de hoje, eu, a alma, sou uma personificação de conhecimento. Agora vamos ouvir a Peggy. Então, depois nós vamos ter um chit-chat com Didi e Eric. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Okay, everyone. Yeah. Todo mundo está bem? That's Sim? great. Isso é muito bom. Baba is Baba wonderful. é pleno de conhecimento. Knowledge is light. Conhecimento é luz, Knowledge is power. poder Knowledge is also virtue. e também virtudes. Especially the knowledge Especialmente conhecimento creator and creation. do Criador e da criação. We come to know. Nós viemos a saber And within drama there are souls. que há o drama e no drama há almas que são os elementos e também Deus. So we have knowledge. Então nós temos conhecimento Everything de tudo about the time. sobre o tempo. In Lokik world, the knowledge is No mundo seasons. Loki, o conhecimento é sobre as primaveras e o relógio é de 24 horas e o nosso relógio é de 5 anos. Então a gente pode ter os detalhes, mas apenas se lembre que você tem conhecimento da eternidade. Você tem conhecimento do ciclo, conhecimento sobre o drama, meu papel. Então todo esse conhecimento, claro, é como a luz do sol. Mas eu também diria que esse conhecimento traz entendimento.
E nossos pensamentos baseados em makes us conhecimento very sensible. nos tornam muito sensíveis. Even children, young in the body or old, anyone who has knowledge, Qualquer um que tenha conhecimento, also has mesmo uma powerful criança ou potential. num corpo novo ou velho, todos têm One of poderes. the biggest power we have Um dos is maiores power poderes to que transform. temos é o poder de transformar. Within 1 second, Em um segundo, any thought comes in my mind, and I qualquer find pensamento vem na minha mente e eu that thought is descubro not powerful. que aquele pensamento não é Change in one poderoso. second. E eu tenho que mudá-lo em um segundo. Generally, people find Geralmente as pessoas they acham are victims of their own thoughts, que elas and they são say, vítimas dos seus I próprios don't know, pensamentos. I'm E elas having dizem: all these thoughts. eu não sei, eu não estou tendo todos os But we cannot pensamentos. complain because we have Mas nós não knowledge. podemos reclamar porque nós temos conhecimento. Churn the knowledge. Então, Change the revolver o thoughts into right conhecimento, thoughts, good thoughts. mudar os pensamentos em pensamentos corretos, This is a big power, elevados, actually. é um grande poder, na And verdade. it is through the knowledge we have E é this através do capacity conhecimento que nós temos esse to poder, change essa our capacidade thinking, de mudar o que eu estou pensando. also change our words and E actions. também mudar as nossas palavras e ações. So this power of knowledge, Então, esse poder do conhecimento é muito poderoso. thought of knowledge is a E qualquer elevated pensamento do pensamento ou qualquer pensamento de conhecimento é um Baba is pensamento saying elevado. to us to Então, o que reflect Baba está dizendo para nós, para refletir, that just have an que elevated thought ter um pensamento elevado and just stay in that thought. e ficar nesse Like pensamento. I'm a pure soul, Como eu sou uma I'm alma a pura, knowledgeful soul, eu or sou I'm uma a alma peaceful soul, just one com thought. conhecimento, uma alma pacífica, apenas um ponto. And just stabilize yourself in that E thought. estabilizar-se nesse pensamento. And from there, what E a partir emerges disso, is a palavra que emerge é what we call as concentrated, o que nós chamamos de estágio concentrado. like you have concentrated Como se você tivesse different things. coisas diferentes concentradas. And when it's concentrated, you need E very quando é little. concentrado, você precisa You só de um mix it pouco. in lot of water or E você mistura em muita água. sometimes the juice Então, algumas vezes as joias concentrated, you add muito water to concentradas, it. você tem que pôr um suco muito concentrado, So você in tem the que pôr same água way, nele. concentration, Então, da mesma maneira, a concentração, Baba is comparing that Baba está comparando to the isso stage. ao estágio da semente. And then you see how in the seed, E você vê que como na semente everything is merged. tudo está imerso. Surprising, no? Algumas vezes Big tree emerges from one. está nascendo, às vezes uma grande árvore surge de uma semente pequena. Lot of mangoes. E de uma manga você tem muitas See the outras benefit mangas. of Veja o benefício in the seed form. de estar no estágio da semente. Whatever will emerge from there Qualquer coisa que nós emergimos de lá vai ter frutos. Senão você não está na estágio da semente. tree can emerge, but it might not bear fruits. Mesmo que uma árvore pode emergir, mas ela não vai dar frutos muito bons. A big signal very much Então eu gostei do sinal Avyakti hoje muito, that concentrate yourself que você tem que se on concentrar elevated thought. em um pensamento elevado. I do this practice whenever Eu faço essa prática sempre I have to do something, I have to que eu tenho que decide fazer alguma something, coisa, tenho que decidir alguma coisa. just go into Eu apenas vou stage para esse estágio, concentration, concentração, merge a it, semente, emerge tudo. and then let it emerge in a natural way. Então eu deixo que isso And emerja what the result de uma of maneira that, extra. Baba is also E telling qual é o us, resultado que Baba clarity. também está nos falando? Clarity about everything, A the way clareza sobre tudo do modo como é. your own self, A clareza sobre você mesmo. clarity about what you have to do.
a clareza sobre o que você tem que fazer. you are able to see everything. Você é capaz de ver tudo como realmente é. I thought that's a big E eu acho que isso é uma grande conquista. like an engineer or a doctor or Como um engenheiro, ou um médico ou qualquer profissional, judge. um juiz, They have knowledge of their own. eles They têm o have all the knowledge conhecimento of the law. da lei, So os when they are juízes. listening the case, Então, quando ele está ouvindo, where what seus ouvidos estão what limpos could be the e result of it. sobre qual pode ser o resultado daquilo. But definitely they need to have Mas, definitivamente, eles têm que ter concentração da mente. their concentration could be just on one A task. concentração deles pode ser apenas em um But pensamento. if you are sitting and your mind is Mas se full, você está sentado e sua mente está cheia, com a sua família, na sua casa, work as power, right? não vai funcionar como um poder. So I really Então, eu had realmente experience, but I liked it very tenho much. experiências, mas eu gosto muito Baba said, do que concentrate Papa disse on one sobre elevated thought. concentre em um pensamento elevado. And that power will E esse keep you away poder from all the vai, disturbance, fluctuations. vai manter você afastado dos distúrbios, das flutuações, das mudanças. And then one is capable, the power. Então, você é One is capaz capable to do it. de fazer isto. I remember once Daddy Janki was Eu lembro traveling que uma with vez us da Diane que estava viajando com as at pessoas the airport. e no I don't know aeroporto, why they keep changing não gates, sei, this to that, this. eles Now continuaram we mudando couldn't get wheelchair because we were late. de um lado para outro. And by the time we wait for wheelchair, we would have been straight. So Daddy Cat said, let's go. I said, Daddy, gate is very far. Ela dizia, vamos lá, eles ficavam trocando And os she was running portões. because she's E ela estava with her feet. I was correndo walking fast a com few os years pés ago. dela. Eu estava andando And rápido we alguns made anos it. atrás. E nós So when conseguimos we chegar were no ponto. sitting in the plane, Então, quando nós I estávamos said, I sentados no didn't avião, know that I eu could disse, walk não so sabia fast. que eu poderia andar tão rápido. So only when I start walking, É somente apenas quando eu sometimes começo a we andar. don't know our Então, capacity. algumas vezes, eu não sei, não sabemos da nossa capacidade. Quando nós fazemos isso, When you think sitting, quando você acha que... you can't know what you can do. But when you have to do it, Quando você tem que fazer... start Quando doing você it. pensa que você pode fazer, você não And sabe this se você whole pode fazer. Mas quando internal você fala que você vai fazer, struggle você whether I faz. could do it or not. Então, esse é uma luta interna, se eu posso fazer ou não. I think this with the power of Então, eu knowledge, acho que esse vem com... Esse é o poder do conhecimento. because I am also Porque eu going também through sou... it or deciding on something. Às vezes eu tenho que How will decidir I manage? alguma coisa e Then eu I lido said, com no, isso. why not? Eu digo, não, por que não? Practical, it's possible. Let's do it. Prática, possível, vamos fazer And isso. then when we do it, Então, quando a gente faz we isso, feel very good about it, right? você se sente muito bem sobre aquilo. So elevated thought has power. Então, pensamentos elevados são And bons, especially when it's the concentration. especialmente quando há concentração. It's a very beautiful awareness É uma for consciência our muito bonita solitude and para a nossa concentration. solitude e concentração. I am the soul Eu sou knowledgeful. a alma cheia de conhecimento. And also by Baba, E também por Baba, ocean of knowledge, let me que é o oceano do immerse in conhecimento, Baba's ocean of knowledge. eu tenho que estar imerso no oceano de pensamentos. Shanti. Om Shanti. Welcome to Shanti. Journey of Bem-vindos ao Avyakta Consciousness, Journey. exploring É uma conversa the explorando consciousness. juntos So o conhecimento de Baba. welcome, dear Então, angel brother bem-vindo, Eric. irmão Eric. Om Shanti, loving Om greetings Shanti. to each and every one. Saudações amorosas para And todos. special greetings to the E, Advaita claro, Parivar team, saudações and to especiais you, para o dear time de Avyakta Parivar. Moinididi. E para It's an você, honor to be Moinididi. joining you. É muito bom estar com você And aqui.
I enjoy novamente. listening also to your class Gostei in muito de Hindi, ouvir sua aula em English Hindi translation. com a tradução em I really inglês. feel it takes us so much into the Isso experience of nos being in levou Madhuban. tanto Hearing como Hindi and se English estivesse em translation, Madhuban, ouvindo em it's what we Hindi e do a in tradução Madhuban em all the inglês. time, É o and que a gente faz em Madhuban todo o tempo, então isso é muito so thank you legal. for Então, connecting muito us to obrigado the source por nos in so many conectar ways. à fonte de tantas maneiras. I would like to E know eu in Hindi acho if it's okay to que eu go back gostaria again de saber com ele se a gente pode share a story voltar of your memories em and algumas the histórias da magical sua memória, momentos periods mágicos between the 18th of dos January and períodos 21st. entre 18 de janeiro e Is it okay 21. if we go back again into Está that ok se a film? gente voltar para esse filme? I know it's such a precious Eu sei que é muito precioso, chapter of history, isn't it? It's capítulo muito precioso da história, muito. I think what you told us, Eu not acho que yesterday, você but disse last para weekend nós as well. ontem, mas I na think última semana também, it's eu making acho something que in our mind, thinking, está wow, fazendo alguma coisa na nossa vida. Nós estamos yeah, pensando, Baba seems so unlimited. o Papa é To tão grasp ilimitado, really who he is, what he says, what he então o does. que ele é, o que ele It's diz, o que something ele we can get faz. tired of exploring. É fascinante, a Take gente us não fica back cansado again de that period explorar of isso. time. Então, se você puder I was voltar para wondering, nós naquele período de like tempo, I was não asking you sei, yesterday, do you remember the como eu first estava time you perguntando heard ontem, você lembra Baba's a primeira voice? vez que você ouviu Any a whispers? voz de What was your Bagdada? reaction? What did you think? Or You talk about Qual foi a Avyak sua Baghdada, reação? yeah, Avyak A Baghdada, when Vyakt his voice Bagdada, sim, a was Vyakt Bagdada, whispering. quando a voz What dele, was your reaction, your sussurro, qual response foi sua when you heard reação that? quando você viu e ouviu isso? yeah. Oh, Shanti. Yeah, Om Shanti. Whatever I shared yesterday, O que eu dividi ontem understanding, and I é o don't meu believe entendimento, until now, e eu acredito nisso, it causes any confusion. People have mas isso causa alguma confusão. Shanti is welcome to Não. ask, because I know Mas some of the concepts could be a família de Baba heard tem before que me perguntar, or different, but this is what because my nature is what I porque a minha natureza é o que eu different ouço interpretations and e eu explanations mantenho assim. Então, as interpretações e as explicações podem ser diferentes. And what is very interesting, Então, o que é muito importante e God as a interessante, human and human Deus como um God ser in the humano sense of e um ser humano em through the Deus, no voice of sentido Brahma de que, Baba, God was através de expressing Brahma Baba, himself as ele a estava human, se expressando em um That was humano. very, for me was E very isso, para comforting. mim, foi muito That if he confortável, was acting as a God, que se ele estava I agindo don't como know um how much Deus, we would have understood. But eu não sei o whatever he quanto ele was vai doing entender, through Brahma Baba, mas qualquer coisa que ele estava fazendo através de set the Brahma Baba, children and do Karma Yoga sentado com os filhos e fazendo in the Karma morning Yoga, after Amrit de Vela prayer, manhã, depois da mente we bela, always follow Brahma Baba. nós sempre It's seguimos like o Brahma Baba. seeing God in action É como ver Deus na ação. or using knowledgeful ocean of knowledge in action. É seguir aquele que é tudo de Then we pleno can de relate conhecimento to na God. ação. And because I always believed in God since Eu childhood. sempre acreditei em I Deus, always believed He is desde God. criança. Eu sempre So I always acreditei believed we are equals. In the sense que that nós éramos I am iguais, no His sentido child. de que So eu sou um he filho is de like Deus. me. Então ele I deve have ser to be como like eu, him. ou eu That devo is ser why como. this whole concept of Então, por isso, Bapsaman is not a big thing. esse papel de Babsaman Deeply, each one of us, we have that God é uma grande internally coisa. within. Então, porque We need profundamente each another's nós faith. temos essa divinidade So for internamente. me, E a partir I dessa always compare that divinidade, a gente oneness, it becomes like very, very much like newborn, but it never extinguished, right? But then it keep increasing the degrees Então, isso of continua aumentando 15, os graus de luz, 15, e se torna as it 15, increases. depois So the reduz, journey of 16, 15, depois reduz. Então, eu entendo a alma examples which Baba gave. com o exemplo que você, Now, Papa, nos deu. when it came to, Agora, quando I'm still trying to recollect eu ainda estou tentando my lembrar response to, qual foi a minha resposta, but I could feel that mas because, eu posso sentir que porque it's like subtle, Baba,
angelic Baba or awake É Baba como Baba Angélico ou Avyakti and Shiv Baba combined, right? e When Shiva he Baba speaks vieram through combinados. Então, through Daddy quando Gulzar, ele fala através de Davi Guzar, sound was like as if it's coming from subtle regions, as if Baba is speaking então from se there. eles estivessem vindo através das regiões sutis, So I think é como se ele definitely falasse de all lá. of us Então, eu acho que are different, definitivamente like it's todos different, nós somos but diferentes. we knew one of the Nós action sabemos which que God will uma do das at ações whatever stage, is whether Shiv Baba with Brahma Baba or Avek Baba, que Deus fará, independente da forma que ele esteja, ele quer nos levar além do som. Independente da forma que ele esteja, ele quer levar-nos além do som. Então, de uma maneira que Baba também está indicando a nós qual deve ser a nossa conversa, não um sussurro, mas é como profundo, muito sensível, muito gentil. Então, eu apenas senti que ele estava nos levando. Mas o discurso de Baba sempre foi como um anjo. Então, geralmente as pessoas sempre dizem que ele dava um sussurro. Então, é como se fossem os sussurros de Deus. É como se Deus estivesse sempre sussurrando nos seus ouvidos. Ele nunca falou com ele. Mas nós sabemos que quando o Brahma Baba estava vindo para nós e depois disso, ele estava sussurrando. E os segredos são sempre sussurrados. Eu nunca vou falar alto, este é o segredo. Eu vou dizer, vem aqui, eu vou te dizer um segredo. E aí eu vou falar num volume baixo, numa voz muito tranquila. Então eu sempre pensei nisso. Então, de alguma forma, profundamente, Baba está nos tocando através dessa voz. E a gente tem que ir além das vozes altas e vir para sussurrar o que Baba está dizendo. Então eu lembro que as dadis, venha, venha, eu quero te dizer alguma coisa, sente aqui perto de mim. E elas falavam gentilmente, devagarzinho, quase sussurrando. Isso é o que Baba disse para você. Isso é o que você pode fazer. É como se fosse um sussurro. Então é só assim como eu vejo isso. Então eu ainda acredito que as verdades e os segredos têm que ser falados com sussurros. Quando você começou a meditação, eu tenho certeza que os conteúdos da Vyakti, você pode ver que eles são diferentes das Rude Sakar. Você lembra? Se você estava tentando entender qual era a diferença entre Shiva e Brahma Baba, e nessa forma a Vyakti confirmar comparada à forma Sakar. Então você estava tentando ouvir a voz de Brahma Baba com a voz de Shiva Baba. Então, ou você pensava, essa é a época da mulher Vyakti. Então, quando o Baba era Sakar, Shiva Baba deu todos os conceitos do conhecimento. Então, todos os conceitos foram falados por Baba. Então, agora a gente está praticando, nós estamos tentando ir para esse estágio. Então, o que nós precisamos de estudar? Isso é o que Baba quer que nós façamos. Quer nos levar além dos diferentes estágios, práticas diferentes, que você já tem conhecimento através de Sakar Baba. Então, não é a Vyakti Baba que nos está dando conhecimento. Mas como a gente, quando ele se tornou a Vyakti, toda música que você ouve, parece que ele está nos levando no nosso estágio Vyakti, nosso estágio de perfeição. Eu apenas estava vendo que ele estava nos sustentando. Eu não estava analisando quem ele era. Porque um anjo mandou. Então foi como eu senti. A razão que eu estou perguntando não é sobre
Não é uma questão de Meditating on duvidar as Brahma Baba, coisas, what we mas saw é in como the physical Brahma body of Baba. Sakar Brahma, I'm guessing at the time, people must have been curious to know. I know As there was pessoas deveriam estar where he explained curiosas para his saber. E energy. aí teve as mensagens de Bog, quando ele explicou o que Many must have been aconteceu com curious ele. to know, well, how is he Mas eu doing acho it? que Well, muitos he's not devem well. ter He's ficado sitting curiosos there. He's not eating como ele anymore. He's not fazia. sleeping anymore. Então, eles não What estão happened comendo to him? mais, Why não is está that? dormindo mais, ele Many must have está been curious tendo about it. visões. As What is pessoas Brahma devem ter Baba really ficado as a soul? curiosas. O que Because Brahma Baba viu he como uma combined alma with se Shiv Baba, tornando, like you said, estando combinado com Shiv Baba. Quando você Shiv disse Baba was not always, of course, in Brahma Baba's body. He was coming que and Shiv going Baba não estava sempre no corpo in de some Brahma Baba, regions. estava indo e voltando Are they always na combined, or região Shiv Baba sutil. also Então, going up and na down? região sutil ele também estavam combinados ou ele sempre ia e voltava? Whenever Sim, recently, but when we go to offer Bhog, we quando a always gente vai para see Shiv Baba oferecer coming bolo, from você Paramdhara, sempre vê Shiv Baba vindo de Avyakt Paradise. Brahma and accepting Bhog. Em Avyakti Brahma e Definitely aceitando he o bolo. goes and Então, comes. definitivamente, ele But vai e Avyakt volta. Bhavdada Mas also Avyakti has a Bhavdada form there. também tem uma It's a forma lá. physical form, right? E é uma forma And sutil, certo? physical body doesn't need food, E o doesn't need corpo sleep. sutil não precisa But dormir, não he precisa has, de comida, it's not he goes mas to ele Paramdhara. tem. So he's not only a E não soul, é que ele vai para but he is Parandana, ele não é apenas uma alma, body, mas ele angelic é body. alma So sutil, num corpo he doesn't have angélico. any physical Então requirement, ele não right? tem nenhum Just requerimento like físico. serving, like in Sakar, Baba used to emphasize a lot on Então Baba Kondera Sakar, ele costumava falar muito Baba de used to serviço da mente. emphasize a lot on E when ele enfatizava muito Baba had thought and how children are born. no que ele tinha pensado, que os So filhos the nasceram. creation and Então a sustenance criação e o both are sustento, important. ambos são Both roles importantes. for Brahma Baba, Avyakt Os Baba ambos used to explain. papéis eram de Brahma Baba e This que time Baba also, explicava. Então, dessa vez creating também, children, that means ele está criando many more filhos, children which are born. muitos filhos que Then são now the nascidos. majority, all the Brahmins actually are Então, born todos through os Brahmanes, a Baba grande Baba. maioria, estão nascendo através de Like Baptistado, we are Brahma Baba's como devotees. se a So gente Brahma fosse Baba's creation is os, continuing now. os filhos And actually de when I'm Brahma asking, Baba. I didn't Então, thought, but now isso está continuando. getting this when you said what he does. So it's Quando você diz o emerging que in ele me. faz, então isso está So the emergindo em mim. same what he was doing when he was inside. Ele faz a mesma coisa So quando ele that's why estava na he forma said, Sakar. I have Então, to por isso, become Baba Avyakt diz: eu tenho que so me that tornar others can Avyakt. also join E me aí in vocês this todos journey. podem But se task will juntar a mim. continue. Mas a tarefa vai So what continuar. Avyakt Bhavdada is doing Então, o there que o in Abdada his Avyakt like está fazendo lá? rays and his, É como se fossem seus raios. it's not his thinking, but his energy, E a energia, power of thought o poder do flows pensamento. only through thought, but that energy E of thought, através do pensamento, mas energia da I mente. think it's still Acho creating que ainda is happening. está, So a all criação the ainda new está creation, acontecendo. Baba Então, was todas saying essas about novas the Avyakt criações creation. que Baba falou So sobre a because he criação sustained, Avyakt, right? e também porque ele tem que So sustentar, even certo? now, his part is over through Dari Gulzar. Então, mesmo agora, He seu still papel terminou através de playing Baba de the part. Guzar, mas ele ainda faz o Because seu one papel, time certo? is Porque not uma the vez limit of the body. não é apenas o Dari limite do Gulzar, corpo Baba also da said de Guzar, mas Baba também he gave disse, whatever he had to give. Now ele it is deu, up to us e agora é to practice conosco to become triply. praticar, se But his tornar. Akash is still coming from there. I still feel Mas o very Sakash connected, ainda está vindo de lá, eu ainda me only with sinto Shiv muito Baba, not with conectado, Avyakt não Bhavdada. apenas com o Shiv I Baba, was mas com a connected Vyakta with Sakar Bhavdada. Brahma, and Eu now estava I conectada com o always Brahma feel I'm Sakar e being agora sustained eu sempre by sinto que Avyakt eu estou Bhavdada. sendo And sustentada he's por Avyakta supplying the part Bhavdada. of Brahma and E ele Vishnu está at the same desenvolvendo o time. papel de Brahma e And of Vishnu course, nessa época. helping us to be E Shankar, claro, nos so ajudando that a we ser can Shankar. destroy E assim a all the gente pode obstacles which come, destruir all the todos os samsara obstáculos que estão sins which vindo. are there. So it's a very interesting, Então é muito if I interessante feel what I am saying, que eu it is sinta, o que eu still estou dizendo é the part que of Brahma, so Vishnu. ainda é um papel de Brahma, então You know, you said Vishnu. earlier that Como you você hold on disse to mais the cedo, truth as you believe
que você mantenha a verdade que você acredita. Eu acho que isso não disturbe ninguém. Para mim, eu achei que isso é muito estimulante. Eu não sei por outros, por muitos anos, por Baba, mas é como se a gente deixasse de lado. Puri. And he used to ask me, what is this? There's a new lecture. There's Shankar Chapati and Vishnu Chapati, and there's also Shankar Puri. And I said, I don't Não know tá this. dando para entender aí, eu não tô conseguindo entender a pergunta, mas eu vou traduzir a resposta. In a way. And we understood, I think, certain. Nós entendemos algumas coisas, e aí eu percebi que se eu tenho que entender mais, Baba vai me dizer. Eu parei de pensar muito sobre isso. E agora é como se 25 anos depois, ontem nós falamos sobre Brahma, Vishnu e Shankar, e nós falamos, esqueça deles. Então, para mim, é estimulante, muito intrigante, muito interessante. One thing I want to tell you, Uma coisa que eu quero te dizer é que ontem nós estávamos conversando, foi alguma coisa que eu aprendi, né? Então é uma forma. Quando eles estavam lá, haviam 3 níveis. Eu pude ir para Shankar Puri, mas não para o incorpóreo. É isso que eu estou dizendo. Eu vi a entrada, então havia Brahma Puri, Vishnu Puri e Shankar Puri. Mas eles não estavam lá. Então eu não consegui conhecer esse espaço. Então a gente vem somente para o mundo corpóreo, mas apenas uma região. E nessa região há essas 3 espécies. Então não há Puri lá, não há Chapatis lá, né? Puri. Não há Chapatis lá, há somente no mundo corpóreo. Não no mundo corpóreo, mas todo o espaço da região sutil. Então há uma fronteira, que significa que eu posso ir para as regiões sutis, mas eu não posso entrar no mundo incorpóreo. E quando eu era mais nova, eu queria ver o que havia no mundo. Baba disse, apenas um relance você vai ter. Aí eu vi uma luz dourada, muito rápida, eu não vi mais do que isso. Porque eu entrei lá e ele disse, vai, e aí eu tive que voltar. Então, somente Baba pode ir e voltar. Aí ele falou, aí a gente está dizendo, não tente ir lá, você tem que ficar aqui conosco. Quando você diz que Vishnu e Shankar eram almas e o papel deles terminou, então essas regiões que a gente costuma representar como regiões douradas, quando você vai para a transe, você vê Vishnu numa região diferente da região sutil, e você já viu Shankar como uma forma? Sim, porque na verdade ele, no caminho da devoção, há uma grande variedade de Brahma, Vishnu e Shankar. Então, a adoração de Shiva Linga, há muitos templos para Shiva, e essa imagem eles chamam de Shiva Linga, ou imagem de luz. Então eles têm isso, mas também muita adoração é para Brahma, Vishnu e Shankar. Toda vez as pessoas têm bênçãos, e eles querem alguma coisa a partir da sua fortuna e eles vão adorar Brahma. Então, para coisas diferentes, eles fazem devoção para os 3. Então, nós não podemos negar que há muita devoção nisso. Mas, claro, nesta época para nós não vimos isso. Mas, como eu disse, Brahma está desempenhando o seu papel. Vishnu também é Brahma. Então, Vishnu
Você tem que pensar qual é o papel de Shankara para ocultar. Então, o que eu estou dizendo é que mesmo que eles não estejam lá, as regiões sutis, eles estão ainda desempenhando o seu papel. Caso contrário, como a criação poderia continuar? Nós deveríamos terminar, certo? Ó, termine agora. Não haverá criador nem criação. E como a gente vem sendo sustentado, é muito incrível quando você vê. A gente não vê a expansão aqui. Mas você, na Índia, você pode ver milhares e milhares. É como se a criação estivesse aumentando. Eu estava dizendo a alguém, esse é o quarto presidente que encontrou o Baba. É o quarto. Apenas imagine. A Brahma Kumaris tem uma então algumas vezes Baba está Deus está fazendo e nós não estamos conscientes porque a gente só vê uma coisa muito limitada. Mas quando eu penso nos modos de Baba, ele contribui com a sua tarefa e com a sua natureza. E eu estava mencionando um pouco de como internamente a gente tem que ser limpo, porque acha de Domingo, de OIC, e aqui diz que estava esperando o presidente no dia 9. Eu estarei lá no dia 9, mas o meu voo é antes. Então ela disse, a gente viu. Então, eu estava pensando como isso ia funcionar. O Papa fala que uma alma cheia de conhecimento é muito leve. Então, o que eu estou dizendo é que Deus, o Brahma Vishnu, eles são muito ativos, muito ativos. Fascinating the way you E eu shared it. achei fascinante o modo como você disse ontem que Vishnu e Shankar têm tempo de atividade no começo. Então, você disse que o poder, o papel estava terminado depois que Brahma estava pronto. Foi nas regiões sutis. Estava terminado nas regiões sutis. Yeah, the creation. A criação continuou, certo? Nós precisamos de Brahma sutil lá, porque a gente já tinha Brahma Vyakti. Well, our time is up already. I feel like we Nosso can tempo stop. terminou. We'll continue tomorrow. Vamos continuar isso amanhã. Eu tenho mais perguntas. Acho que todos nós achamos isso muito fascinante. Então isso me ajuda a entender, Baba, mais, como você disse, numa escala maior. Eu gostei muito do pensamento que você dividiu que os pensamentos de Baba têm que revelar ele mesmo numa forma humana. Então amanhã eu gostaria de perguntar se Baba Saman está sendo igual à forma humana de Baba, ou Baba Saman está se tornando a forma divina de Deus. Então amanhã a gente pergunta, então, o que deveria ser dito, certo? Forma. É uma preparação para amanhã. Amanhã vamos falar sobre Baba Saman. Não perca amanhã. Muito obrigado. Obrigado por aceitar aí nesses tópicos. Eu tenho certeza que todos estão gostando muito. Eu vou parar de ver mais Vishnu e Shankar. Why they come? We shouldn't lose our connection with them. Não perca sua conexão com ele. Muito obrigado. Boa noite. Vejo você amanhã para continuar. So we are indeed becoming embodiments of knowledge, Nós even more. estamos nos tornando personificações de conhecimento no tempo. Então, eu amo. I, the soul,
merge in the ocean of knowledge. Eu, alma, imerso no oceano de conhecimento, me torno o Sol Master de And I'm conhecimento. spreading the Estou light. espalhando a luz do conhecimento por todos os lados. My every Cada thought pensamento que eu I tenho, have is cada becoming palavra e powerful. ação que eu tenho está se tornando poderosa. The darkness of ignorance is being A dispelled from within me. escuridão da ignorância está sendo I dissipada become internamente. an Eu me embodiment torno of knowledge. uma personificação de conhecimento. Pensamentos. Eu So estou don't forget além my dos wasteful thoughts, pensamentos words, and de actions desperdício, palavras e ações. Hoje estive além, by paying prestando attention to atenção those em quais things coisas eu sou capaz de that are no permanecer longer livre do free from desperdício. waste. Sinal Aviate. Concentration means Concentração always significa remaining in estar one sempre elevated estável thought. em um pensamento elevado. Na semente de um pensamento, a Each seed expansão of de one toda thought a árvore é creates an imersa infinite e amount of aumenta a free concentração occurrence. e todos os tipos de tumulto Increase concentration and all types of upheaval will follow. terminarão. Com base na concentração, você Complete será capaz de ver concentration, you will be tudo able to see everything clearly as it is. claramente como é. And those who remain stable Aqueles que will enter the permanecem complete estáveis stage em tal where they will estágio experience concentrado free and serão experimentados de whatever they are. como eles são, onde quer que eles Everything will be estejam, experienced tudo será totally experimentado as it is. do jeito como é. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Didi and Eric Bhai. Shanti de Eric, Like whole Avekti Parivar in Avekti como Viman, we se all went to Sattva todo mundo region and tried to estivesse figure na out região Brahma sutil Vishnu e Shanti tentando and descobrir Brahman, Brahma and Vishnu. there's much more to figure it out, right? E So há we will go mais para tomorrow again. descobrir. So Então let's amanhã a gente vai novamente. invitation to everyone. Please O convite a come todos. tomorrow. Venham We'll be going amanhã again. e vamos lá novamente. Understand more. Entender Thank you mais. so much. And Obrigado, Didi, muito. tomorrow is Sunday. E So agora please amanhã é make sure domingo, então o nosso Praise horário Samhita, 3:30 é a a.m. noite to vela. 5:45 a.m. Enfim, Bhakti todos esses continues. horários aí. Whole day of Bhakti. And then our Avik Hindi Murli from until 7:30, from 6:30 to 7:30. Today we read English Sakar Murli. So tomorrow, please make a note. It's gonna be Avik Hindi Murli. Then it continues with meditation, Bhog offering, English Avik Murli until 9:30. And whole day party continues in the evening. Spotlight Drishti sharing, Hindi series, English series, meditation with Didi, and also Avik the journey, going to Solar region in the chit chat. Om Shanti. So now we'll do our Swaman meditation and then we'll take Drishti Agora from vamos fazer a meditação e ter o Drishti de Didi. Self-respect. Autorrespeito. Eu, a alma, sou uma personificação de conhecimento. Am an embodiment of knowledge. Thoughts. Pensamentos. Stay beyond Eu estou além dos pensamentos desnecessários, palavras e ações. Hoje, by paying attention prestando atenção em quais coisas eu sou capaz de permanecer livre do able to desperdício. remain free from waste. Practice of yoga. Prática de yoga. I, the soul, Eu, a alma, merged in the ocean of imerso no oceano de conhecimento, become a master, me sun torno knowledge, uma extensão de conhecimento. and am spreading the Estou light of espalhando knowledge a luz do conhecimento everywhere. para todos os lugares. My every thought, Eu, word, cada pensamento meu, and action palavra e ação is becoming
está se tornando poderoso. A escuridão da ignorância está sendo dissipada internamente. Eu me tornei personificação de conhecimento. स्वमान मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। चिंतन, क्या मैं आज व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म से मुक्त रहा? किन बातों पर ध्यान देने से व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं? योगाभ्यास, मैं आत्मा ज्ञान के सागर में समाकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहा हूँ। मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप बन गया हूँ। ओम